Uh, eu vou me apresentar brevemente aqui. Tá me ouvindo bem aí? Só para... Tudo certo, então, estamos te ouvindo bem. Só para a gente continuar, então. Eu vou estar falando, então, em nome da diretoria, vou estar fazendo uma breve apresentação hoje para esse evento. Quero agradecer a participação de todos, em primeiro lugar, porque é um desafio, a gente vem num dia, muitas vezes, corrido, né? Cabeça cheia, bastante trabalho, e a gente fica muito feliz de ver, por exemplo, hoje falando sala cheia, né? Mesmo que virtual, mas isso é muito importante para a entidade, que é mostra o quanto tem força essa entidade, e isso é o que movimenta a entidade. Então, quero, em primeiro lugar, agradecimento total. Tá? Então, vou me apresentar. Meu nome é Fabiano, como a Josi já falou. Eu sou administrador de empresas há 10 anos, né? Tenho um pouco de experiência em negócio, tenho formação em administração e gestão de marketing com ênfase em vendas pela FGV. Então, pude aprender algumas coisas nesse caminho, né? E, para mim, é sempre uma honra estar representando a entidade como diretor de comércio, né? Fiquei bem feliz em estar participando desse evento, que eu já queria ter participado aí pela nossa palestrante, né? Ainda não tinha tido a oportunidade, mas bem bacana. Vou falar um pouco da Microemp, tá? Eu vi que tem, só para fazer um adendo aqui, eu vi que tem umas carinhas conhecidas aqui, acho que até a Tássia, que se eu não me, né, se for ela, porque a câmera está desligada, é cliente nossa aqui da empresa, vi o Roberto aqui, bem bacana, ver o pessoal que está aí com nós no dia a dia, né? Só queria deixar esse registro aí também. Então, a Microempa, ela é uma entidade aí com 39 anos de atuação, né? Uma das coisas muito legais aí que a gente faz parte dessa gestão e que vai chegar aos 40 anos, né? Deus quiser, vai vir muitos outros anos, né, de trabalho da entidade. Ela hoje é a maior entidade representativa das micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul. São mais de 3 mil associados, em média aí de 15 núcleos setoriais, em média porque às vezes esse número oscila, né, assim como o número de associados. Então isso dá aí uma participação de mais de 250 empresas ao todo nesse núcleo. Desde 2014, a entidade conta com sede própria, sala de reunião, auditório e toda a infraestrutura necessária para associados. Está vindo aí também a nossa nova obra, né, que é um dos temas aí discutido bastante em reunião também da diretoria. Então, isso é uma coisa que vai trazer ainda mais, vamos dizer, estrutura aos associados. É mais uma entrega da entidade aos associados, né? Então, a gente tem também a entidade aí, junto ao seu Pedro, que é o nosso presidente, Bressan, gerente da unidade. A gente tem uma forte atuação e representatividade no relacionamento do âmbito municipal, regional e nacional, sempre em prol dos interesses dos associados. E também agora vou ter a audácia de dizer que mundial, né, uma participação mundial quando se fala aí de PIEX, né, que é um programa espetacular aí, que fez um excelente trabalho aí com as empresas em capacitação de fazer aí exportações, né? Independente do tamanho da empresa, sim, é possível exportar. Então, a entidade fez um excelente trabalho, continua trabalhando em prol do associado, né? Além de contar com benefícios para os associados, a entidade ela tem planos de saúde, plano de telefonia, parceria com instituições financeiras, plano odontológico, consultas de crédito, e tem também programa Indique Ganha, onde cada associado, né, novo, indicado por um associado da casa, já ele tem aí alguns benefícios de contar com uma ou mais mensalidades gratuitas, né? Então, todos esses detalhes, assim, você pode conhecer juntamente a área comercial da entidade, né? Só fazer contato aí com a entidade e eles vão te dar essas e mais outras informações ainda mais detalhadas, né? Então, eu tenho algumas empresas associadas na entidade, faço parte da entidade efetivamente pela diretoria, né? Participo de vários eventos e é uma honra, é um aprendizado, é um network muito bacana que a gente consegue ter em parceria com a entidade, tá? O próprio nome, né, slogan da Microempa já diz, né, unindo pessoas, transformando o negócio. Então, isso é uma coisa muito bacana da entidade e realmente transforma mesmo, né, muita oportunidade. Eu não me canso de falar as oportunidades que a entidade traz, né, para as empresas, para as pessoas, né? Hoje é uma
mega oportunidade de estar aqui participando com uma pessoa, né? Já vou fazer uma breve apresentação aqui, né? Poupar a Josi, né, Josi? Então, a capacitação online de hoje vai tratar aí como tema principal, né? Empatia que conecta vendas e comunicação em tempos difíceis. Eu acho que, cara, quando eu vi a palavra empatia, eu disse, eu tenho que participar disso, sabe? Porque é uma palavra forte, e eu, como vendedor, eu brinco em dizer que tem, muita gente diz que tem duas coisas que não tem como escapar, né? Que é pagar imposto e da morte. Eu digo que são três, porque você também não vai escapar de vender, né? Não tem como escapar. Em algum momento da tua vida, você teve que vender, ou se vender, e a gente ou trabalha em vendas ou trabalha para vendas. Se a gente não faz nenhum e nem outro, geralmente a gente é desnecessário, né? Falando profissionalmente. Então, isso é uma coisa que eu sempre levo comigo. E quero apresentar, então, a Thaís Klippel Paim. Desculpa se pronunciei errado, mas acredito que Tá esteja. certíssimo. Então, show de bola. É professora de pós-graduação na UX e na UPF, mais de 18 anos de experiência, mais de 4.000 alunos capacitados, mais de 100 empresas atendidas com metodologia própria, né? Diretora de comunicação da SIC São Marcos e idealizadora e host do Acelera aí Podcast. Já vi alguns aí nas redes sociais, achei muito bacana. Tá? Então, vou passar a palavra e, mais uma vez, quero agradecer a cada um dos participantes dessa noite. Tá bom? Muito obrigado e tenham todos um excelente evento. Josi, tu quer falar alguma coisa? Não, tá contigo, Thaís. Tá comigo a palavra, Tá meu contigo. Deus? Então tá bom. Fabiano, muito obrigada pela belíssima apresentação, né? A gente fica até meio assim, né, Opa, eu que nesses agradeço. protocolos, mas tu foi bem assertivo. Então, muito obrigada por não me deixar constrangida com a apresentação. Não, que isso. Preciso iniciar, acho que primeiramente agradecendo imensamente pela oportunidade, né? Eu não tenho como recusar convites da Microempa, é uma entidade que eu sou parceira e uma entidade que é muito parceira da TKPAI. Então, quando a Josi me convidou, eu prontamente disse sim, vamos lá, vamos ver o que vocês querem que a gente faça e vamos fazer esse movimento. E olha aí, ó, dia 25 chegou, sala online cheia, numa terça-feira gelada, e a gente fica super feliz de saber que a entidade é engajada, a equipe é engajada e o tema é muito importante, como o Fabiano mesmo mencionou, né? A importância de falar de empatia para relacionamento, independente se é a venda em si, para relacionamento. Então, preciso agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse tempinho aí que a gente vai trocar alguns insights, algumas práticas. Eu preparei um material bem específico para vocês, para a gente ser mais certeiro, né? Até porque estamos online. A Josi já mencionou que caso vocês tenham qualquer interação, qualquer dúvida, qualquer colocação, é um momento extremamente democrático esse, então que a gente possa realmente falar sobre isso, porque olha só, a quantidade de pessoas nessa sala mostra o quanto nós precisamos falar mais sobre essas práticas. Então, realmente, né, tragam as falas de vocês, não se preocupem em interromper, podem interromper, porque eu acho que isso é muito válido. É um tema que a gente fala muito, mas faz pouco. Eu agora há pouco até fiz um videozinho, né, um history, falando sobre isso, né? Se a gente perguntar para todo mundo, se eu perguntar para vocês agora, empatia é algo importante para os relacionamentos, para os negócios, para a vida pessoal, para a vida profissional, todo mundo vai dizer que sim. Se vocês fizerem esse mesmo exercício com a rede de relacionamentos de vocês, as pessoas vão dizer sim, é importante. Mas por que é que então é tão difícil de colocar em prática, gente? Por que é que nós temos essa dificuldade de fato, fazer a empatia uma ferramenta? Então, eu trouxe algumas ferramentas, né? Que, obviamente, a gente vai lançar luz, né? Vai falar um pouquinho, mas é o que a gente faz amanhã. Aliás, depois que termina, a empatia começa dentro de casa, né? Depois a gente leva a empatia para o trabalho, depois a gente leva a empatia, né, para o cliente e para os negócios. Então,
eu não vim trazer nenhuma verdade. Eu preciso que a gente faça uma troca para ficar bem legal, bem fluido. Fiz meu chazinho, mas eu sei que quando a gente está em casa, assim, tem uma galera que está com seu vinho, tá com seu café. Então, vocês fiquem super à vontade, porque essa é a proposta, que seja algo bem leve, bem fluido. Eu vi que tem uns rostinhos aí que eu já conheço, que já foram meus alunos, que já participaram de eventos comigo, então eu fico bem feliz de ver essa galera de novo aí. Vou aproveitar e vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, opa, deixa eu voltar. E aí e aí a gente faz uma troca aqui e tudo mais, tá? Me sinalizem se vocês estão visualizando a minha tela. Estamos sim. Perfeito. Então, olha só, a partir de agora eu não consigo ver vocês. Então, Josi, eu vou te pedir que seja a minha host. Então, qualquer interação ou o pessoal ergue a mão para falar ali na ferramenta. Se eu não visualizar, se eu continuar falando, é porque eu não estou vendo. Então, tu pode me interromper, ou as pessoas que quiserem me interromper verbalmente, fiquem super à vontade. Tá bom? Combinado. Muito bem. Bom, então o que a gente vai ver nessas horinhas aqui que a gente vai ficar juntos, né? Nessa 1h30, 2 horas, aí depende muito de como é que vão ser as interações de vocês. Empatia que conecta, né? Comunicação e vendas em tempos difíceis. Bom, nós ainda estamos vivendo em menor intensidade, né, pessoal? Acho que a maior tragédia, né, sem precedentes do Rio Grande do Sul, e meio que a gente está ficando meio ninja, né, em crise, né, porque saímos de uma pandemia, meio que depois que descobrimos como voltar para os negócios, aí a enchente aí o ano passado já começou, né, um impacto em grandes quantidades, foi agora, né, mas a gente já recebeu um impacto que foi realmente de tremer a base, né? Porque quando a gente começa a pensar assim, ó, caramba, viver de novo isso, eu confesso que eu fiquei com o mesmo sentimento, né? De, meu Deus, será que de novo a gente vai passar por tempos tão turbulentos? Mas a grande verdade é que a gente sempre tem uma crise, né? A gente está sempre vivendo alguma crise, guardadas as proporções do coletivo, a gente está sempre vivendo uma crise, né? E aí a gente fala, bom, nós precisamos manter o nosso negócio, a gente precisa continuar vendendo, a gente precisa continuar se posicionando. Então, falar sobre conexão em momentos de crise para continuar vendendo é algo que a gente precisa fazer, porque esse último momento eu percebi nos meus clientes, eu percebi comigo também, eu também tive esse momento coletivo de não ter muita coragem de ir para a rede social ou até mesmo interagir com os clientes, né, para vender, para fazer alguma oferta, fazer algum oferecimento. A gente teve muita coisa que foi cancelada, grandes eventos, né? E isso impactou de uma maneira geral toda a cadeia econômica de qualquer negócio. Porque quando a gente cancela um treinamento, um evento, tem uma série de coisas. Quando um cliente cancela com vocês, quando vocês cancelam algo, ou seja, a gente sabe que financeiramente, economicamente, uma catástrofe ela vai ter impactos realmente no nosso negócio que muitas vezes, dependendo do tipo de estratégia que a gente adote ou não adote, pode ser fatal. Então, é possível continuar se posicionando, é possível continuar vendendo, é possível continuar se relacionando, e talvez as únicas coisas que a gente precise trazer e agregar para o nosso discurso, para as nossas práticas, e aí é a grande diferença, é de fato a empatia. Mas é empatia de verdade, não é aquele conceito romântico, bonito de rede social, de frase de para-choque de caminhão. É na prática, é como é que a gente pode construir uma marca forte, com reputação, que realmente tenham práticas empáticas e que façam os nossos clientes perceber valor, inclusive em momentos de crise. Então, eu trouxe para vocês esse momento para a gente discutir. O Fabiano já me apresentou e eu não quero me estender, mas eu preciso falar para vocês
um detalhezinho do porquê que eu estou aqui, né? Daqui a pouco, porquê que eu tenho esse meu relacionamento com a Microempa. E não é pelo que está aqui na minha apresentação formal, mas é muito mais por um acontecimento que foi no meu segundo emprego. Eu trabalhei o meu primeiro emprego foi. Tem um monte de gente que já conhece essa história, vou ter que repetir porque eu preciso contextualizar. Eu comecei a trabalhar muito cedo na casa de uma prof. Eu tinha 13 anos e comecei com carteira assinada. Eu sempre brinco quando eu conto essa história, que acho que naquela época não tinha programa de jovem aprendiz, porque eu já comecei com carteira assinada, com tudo. E eu trabalhei por um ano como faxineira na casa dessa minha professora. Depois de um ano, eu fui para uma lotérica. Cresci na vida, fui vender raspadinha, telecena, totobola. Tem um monte de galera que está aqui, tenho certeza, me ouvindo, que não faz a menor ideia do que é totobola. Carnê do baú do Silvio Santos, eu vendia horrores, eu amava a lotérica, eu fazia jogo do bicho, nem sabia que era ilegal na época, jogava também, uma confusão. E lá naquela época, naqueles 3 anos que eu passei na lotérica, eu descobri a minha paixão pela área comercial, por vender. Sim, vendendo raspadinha, telecena, totobola. E lá na lotérica eu aprendi coisas que nenhuma formação me trouxe. Olha que loucura, né? Porque o meu primeiro mantra da minha vida eu aprendi lá, com muita dor no coração, porque eu tinha 2 chefes e um deles eu não suportava e não gosto dele, não gostava dele, odiava ele com todas as forças do meu coração. Justamente agora fazendo essa analogia, porque ele não tinha nem um pouco de empatia, né? Mas enfim, fecha parênteses. Naquela época, a gente era caixa balconista, quando tinha movimento no balcão, tu ia para o balcão, quando tinha movimento no caixa, tu ia para o caixa, era uma confusão. E ele queria que nós, quando estivéssemos no caixa, que nós oferecêssemos os produtos de balcão para as pessoas que estavam ali na fila para pagar suas contas. E eu achava aquilo um absurdo, e aí eu acabava não oferecendo, porque eu dizia assim: caramba, se a pessoa veio pagar sua conta, veio. Eu achava aquilo muito inconveniente, eu acabava não oferecendo. Aí as lotéricas dos anos 90, elas não mudaram em nada com relação agora aos 2024, né? Elas continuam sendo pequenininhas, né? E a gente lá enfileirado, né? 5 caixas, uma do lado da outra, eu era a única que não fazia, que não oferecia. E aí esse chefe ele ia atrás de mim, no meu cangote, assim, no meu pescoço, e ficava falando assim, recorrente, assim, até eu me movimentar. Quem não oferece, não vende. 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 Sem parar. Quem não oferece, não vende. E aí, óbvio, né, que para tirar ele do meu cangote, eu acabava oferecendo, mas oferecia de qualquer jeito. E, né, e era bem isso, né? O cliente estava ali na frente, eu dizia: quer uma raspadinha? Quer uma telecena? E eu brinco com essa história, que até com cara de areia mijada eu acabava vendendo, né? Porque de fato, quem não oferece não vende. E lógico, né? Depois cresci, me desenvolvi, né? Fui para outras áreas, mas eu quero contar para vocês e resumir muito essa historinha, essa breve historinha, que o quem não oferece não vende virou o mantra da minha vida. E sim, eu aprendi o quem não oferece não vende com 15 anos dentro de uma lotérica. E por 3 anos que eu relutei, porque quem dizia isso era aquele chefe que eu não gostava, que eu detestava, que eu odiava. Mas, de fato, ele tinha razão. Quem não oferece, não vende. Aí vocês vão me dizer assim, poxa, Thaís, mas caramba, essa frase ela é tão agressiva, ela é tão... que realmente dá essa conotação de que é haja o que hajar, né? Eu vou vender de qualquer jeito, de qualquer forma, porque afinal de contas, não é essa conotação. Pelo contrário, é um posicionamento que ele precisa começar dentro da nossa cabeça. Se nós não internalizarmos que nós somos o maior vendedor do nosso produto, do nosso serviço, do nosso negócio, da nossa marca, da nossa reputação, ninguém vai fazer isso. E é possível, sim, fazer isso com treino, com empatia, com conexão, gerando valor, é óbvio que sim. E essa é a proposta que eu trago para vocês. Em tempos difíceis, como manter o quem não oferece não vende vivo no teu negócio, na tua mentalidade, e ao mesmo tempo gerando conexão, gerando empatia e respeitando o momento difícil, porque eu tive cliente que estava embaixo d'água e que semana passada reabriu as portas.
ali na região metropolitana. Então, é óbvio que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mas o quem não oferece não vende, ele é muito maior do que vender. Ele tem muito mais a ver com o posicionamento, com o teu eu vendedor, de como você se vê como alguém que gera valor, antes de falar de preço, antes de falar de produto, antes, você é alguém que tem uma marca pessoal, que tem uma reputação. Quando as pessoas pensam no teu produto, no teu negócio, no teu serviço, quais são as ações que fazem o teu nome ser ranqueado lá nas primeiras posições do ranking da cabeça do teu cliente. Não é pelo teu produto e pelo teu serviço, eu sinto te dizer, é por como você se conecta com essas pessoas. Assim, por oportuno, vocês têm produto e serviço para vender. Então, o quem não oferece não vende é sobre isso. E mesmo diante de tudo que a gente vai falar aqui sobre empatia, sobre conexão, sobre como gerar valor, eu quero deixar muito claro essa metodologia, assim, esse mantra, na verdade. O quem não oferece não vende está muito mais associado à tua mentalidade de vendedor, vendedora, inclusive enquanto empreendedor e empreendedora, enquanto empresário. Daqui a pouco aqui dentro dessa sala virtual, a gente tenha um monte de gente que não trabalha com a área operacional de vendas. E isso também é para você que não está vendendo necessariamente um produto ou um serviço, mas a gente vende o nosso nome, a gente vende a nossa marca, a gente vende as nossas ações, ou seja, nós somos vendedores o tempo inteiro, inclusive quando não estamos falando, quando a gente não está comunicando. Então, quem não oferece não vende é um pouco sobre isso. E Thaís, aí... Oi, pode desculpa te falar. interromper, mas só Claro. para te avisar que a tua apresentação ela tá pequenininha para nós, ela não tá em tela cheia. A gente tá enxergando, mas tá pequenininho. E deixa eu ver o Aí, que... ó. Se tu quiser colocar ou F5 ou essa tacinha que tem ali, acho que ela vai ficar grandona pra gente enxergar melhor. E não aparece, para mim está em tela grande. É, tenta sair, ou então fazer um F5 Virou. pra gente ver se Foi? não foi. Vamos desconectar e aí conectar de novo, só pra ver? Bom, ainda bem que tu Senão me não tem interrompeu. problema, a Eu gente estava tava bem. vendo igual. Não, vamos de novo, porque eu acho que é bacana vocês verem É. do jeito que é legal ver, né? Espera aí que vamos fazer o seguinte, vamos abrir primeiro a apresentação, já vamos... Vamos ver se vai dar certo. E agora? Agora tá pequenininho ainda. Ah, e olha, eu coloquei, tá em modo apresentação. Mas não tem problema, a gente tá enxergando também, Ah, só tá que coisa. pequenininho. Mas espera, deixa eu tentar outra forma. Apresentação de slides. Não? Não? Não, ainda não. Aqui no compartilhar tem algumas opções. Vamos de novo, espera lá. Interromper compartilhamento. Isso aí. Compartilhar. Testar. Não, só tem tela cheia ou janela, né? Eu acho que tu coloca a tela, que aí tu vai compartilhar a tua tela, e aí a gente vai ver tudo que tu estiver vendo. Aí vai ser exatamente o que tu estiver vendo, a gente vai ver também. Então, espera lá. Agora nós estamos nos vendo, acho que agora vai dar certo. Agora sim. Agora ficou Ah, muito perfeito. bem. Como ter a ajuda dos universitários. Obrigada, Josi. De nada. Eu sou bem analógica, sabe? Às vezes eu... E olha que desde a pandemia, dando aula online e tal, só que as ferramentas mudaram também. Olha só como a comunicação muda, né? O tempo inteiro. Então, gente, o que ele não oferece, não vende, ele pode trazer essa reflexão, né? Tá, mas como é que eu vou me posicionar para vender justamente em tempos de crise ou em tempos mais difíceis? Que aí foi o que a gente viveu há um tempo atrás, né? Agora eu percebo que meio que já passou aquele momento mais tenso, que nós, de fato, estávamos com vergonha de mostrar que a gente estava privilegiado de trabalhar.
Vocês lembram disso? A gente estava se sentindo realmente desconfortável de ter o privilégio de trabalhar, porque, caramba, tanta gente sem comida, sem casa, gente que perdeu. Meu Deus, era óbvio que naquele momento nós não tínhamos como. Quem não oferece não vende, vai abrir a câmera e fazer de conta que nada está acontecendo, pelo amor de Deus. Em nenhum momento é essa a proposta, né? Então, eu trouxe para vocês alguns insights, algumas práticas que a gente pode internalizar no nosso negócio, na nossa atuação como profissional de vendas, como empresários, como empreendedores, ou como um profissional que quer gerar uma comunicação mais empática. Então, olha só, vocês já repararam, e aqui eu quero fazer uma provocação, tá? Quando vocês olham para os profissionais mais onde vocês se espelham, seja na tua área ou seja em outras áreas, os profissionais mais bem-sucedidos, sejam empresários, sejam colegas, pares, enfim, vocês percebem qual é a característica, as soft skills que eles têm em comum? Vocês já repararam? Já pararam para pensar qual é a característica latente dos profissionais mais bem-sucedidos, mercadologicamente falando? E não, assim, aqui é o pulo do gato. Se nós pudéssemos pensar em o que nós precisamos nos desenvolver continuamente, eu não teria nenhuma dúvida de dizer para vocês que a comunicação, não importa, é poder, ou é influência, ou para persuasão, ou para delegação, ou para informação como um todo, gente, a comunicação é a soft skills mais requisitada no momento, e é a que a gente olha, faz um comparativo. Claro, tem outras, mas a que faz a diferença, que diferencia de fato os profissionais do mercado, é a comunicação. E aqui não o teu cliente percebe isso, a tua equipe percebe isso, o quanto assertivo nós somos para nos comunicar, o quanto a gente gera comunicação de valor através da empatia. Então, tá aí uma ferramenta que é todo dia. Comunicação não violenta, inteligência emocional atrelado à ferramenta de comunicação. Então, isso tudo faz com que a gente vá se qualificando. E tem uma coisa engraçada aqui na comunicação, a comunicação, tu te forma e tu sai da faculdade e tu já está desatualizado, porque comunicação é algo ele é muito volátil, é muito rápido, é muito dinâmico, porque os meios mudam, os canais mudam, a maneira com que a gente se relacionou, ela mudou muito. Entretanto, o valor agregado de se comunicar, de gerar interesse em ouvir o outro, e aí é a grande diferença, né, o pulo do gato, isso não mudou. A gente continua comprando, primeiro a gente compra de um CPF, primeiro a gente se vincula de CPF para CPF. É assim que a gente gera vínculo. A gente não gera vínculo com um CNPJ. Eu gero vínculo de CPF para CPF. É um vendedor com um comprador, é um gestor com um colaborador, é um colaborador com um colaborador, é um líder com um líder, ou seja, vínculo, engajamento e conexão é de CPF para CPF. E às vezes a gente percebe que a empatia, ela está muito atrelada a isso, ao quanto o nosso CPF está disposto a ter interesse no outro. E aí entra a história da comunicação, o quanto a gente pode usar essa ferramenta, né, como a nossa aliada para gerar mais valor e para continuar vendendo, inclusive em momentos de crise. E aí eu quero trazer para vocês uma frase que eu amo, e que ela já foi atrelada a muitas pessoas, né? Mas ela é do Carl. Uma regra de ouro, no seguinte sentido, o Robert Cialdini é um dos principais autores de persuasão no mundo. Aliás, ele é considerado o pai da persuasão no mundo. Ele tem um livro que é uma bíblia, que já está, acho que na 6ª edição, que se chama As Armas da Persuasão. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar. E é um livro incrível que traz muitas práticas, né, muitos gatilhos, como usar PNL, rapport, conexão. E o Robert Cialdini, ele tem uma pegada que ele fala o seguinte: as pessoas mais interessantes são aquelas que se interessam pelos nossos interesses. Ou seja, a regra de ouro da empatia
E isso é uma coisa que eu vou falar com mais ênfase aqui. É fazer o outro se sentir importante. E não é sobre o que você vai falar, é sobre o que ele vai entender. Por isso que empatia é tão difícil de colocar em prática, porque a gente quer falar, a gente quer levantar a mão, e a comunicação mudou tanto que o público tem voz e todo mundo tem opinião, e a gente diverge, e para convergir é muito difícil, ou seja, fazer o outro se sentir importante dentro da comunicação empática tem sido um grande desafio. Por que é importante a gente pensar nisso no sentido comercial? Vocês vão esquecer tudo que eu falar aqui, porque isso é do ser humano. Assim como 7% apenas do que a gente fala é absorvido de uma maneira geral. E isso tu lá na tua empresa, falando com o teu cliente, falando com os teus representantes, falando com a tua equipe, enfim, na tua casa, 7% com os teus filhos, 7% é absorvido através da palavra. Então, às vezes, a gente se preocupa, claro, com o discurso, mas olha que loucura, 7% é palavra. 35% está ali voltado para tom e velocidade. E os outros 55%, meu povo, é corpo, é linguagem, é comunicação verbal e não verbal. Não a verbal no sentido da palavra, mas no sentido da emoção, da intenção que eu coloco. E dentro desse mesmo conceito, dessa regra de ouro, as pessoas vão esquecer o que a gente fala, as pessoas vão esquecer da nossa empresa, qual é o produto, mas as pessoas não vão esquecer da maneira com que a gente faz elas se sentirem. Porque aí eu estou falando de fato de empatia, de sentir, de sentimento, de inteligência emocional. Não sei se a galera aí já foi ver, eu ainda não fui ver o Divertidamente 2, mas para quem gosta, tem gente que diz, ah, mas é uma bobagem esse negócio de filme. Gente, o Divertidamente, quem não assistiu o 1 ainda, vá assistir, faça esse favor para si mesmo. Ele é todo baseado nos estudos de Paul Ekman, que é um especialista em neurocomunicação. E aí as emoções aqui no Brasil ou lá no interior da Índia, elas são iguais para todos os seres humanos vivos que respiram, vão emanar e emitir as mesmas emoções e as microexpressões e tudo mais. Então, se fala muito das emoções, e agora, no Divertidamente 2, existem algumas emoções novas, né? E aí tem a tal da ansiedade. Como é que a gente sente? E, infelizmente, a ansiedade, a gente tem sintoma físico, né? Palpitação, enfim, nem vamos entrar nesses detalhes. Mas vocês percebem que o sentimento, ele vai, pensamento gera sentimento que gera comportamento. A maneira com que a gente pensa forma sentimento e vai gerar comportamentos. E aí eu posso ser mais empático, menos empático, mais agressivo, mais violento, eu posso ser mais rápido, mais ansioso, ou seja, as pessoas vão esquecer absolutamente tudo sobre nós, menos a maneira com que a gente fez ela se sentir. E aí uma provocação, como é que vocês têm feito o cliente você se sentir? As pessoas que estão ao redor de você se sentir quando vocês estão comunicando, quando vocês estão interagindo através das palavras. Quais são as palavras que saem da boca? Quais são as mensagens de WhatsApp? Porque agora tudo também foi para o WhatsApp. E aí a gente percebe uma. Aqui também tem uma. Eu gosto de uma pegadinha, né? Porque esses dias eu caí nessa mesma pegadinha, né? Estou me policiando um pouco mais. A galera que gosta de ouvir os áudios no 1.52. 1.5 eu não vou criticar tanto, mas vamos falar do 2, né? Vocês percebem que é muito difícil a gente gerar conexão se nós estamos com pressa? E se você ou eu ouve os áudios no 1.5 e no 2, a gente está dizendo assim, ó, tá, vamos, eu não tenho tempo. Eu preciso, né, eu preciso cumprir minhas tarefas, é muita coisa, vamos lá, vamos lá. Ou seja, como é que eu vou gerar comunicação empática nos 220 por hora? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu vivo isso na minha rotina, no meu dia a dia, e vocês percebem isso na minha fala. A Josi me conhece há mais tempo, tem uma galera aí que já me conhece, sabe que eu sou assim.
E é cada vez mais difícil se colocar no presente para gerar comunicação. Então, agora eu estou falando de elementos muito aleatórios, né? Que servem tanto para a tua comunicação pessoal, para a tua comunicação na tua casa, nos teus relacionamentos afetivos, a tua comunicação com o teu time, na tua empresa e, inclusive, com o teu cliente. De novo, como é que você faz o teu cliente se sentir? Então, dentro disso, você vai dizer, tá, Thaís, mas então me dá elementos práticos para que a gente possa pensar em como é que a gente está fazendo o cliente se sentir. Então, para isso, ainda contextualizando, eu quero trazer para vocês alguns pilares que vão constituir o que é a comunicação empática. E aí a gente já começa a pensar, bom, eu consigo fazer isso na prática? Tira isso do conceito, esquece o conceito. Eu quero que tu que está aí assistindo, ouvindo, pense o seguinte, caramba, eu quero pegar esse conceito e transformar numa prática, e ressignificar para uma prática. Então, eu quero te propor a pensar em práticas, e esse também é um exercício de comunicação não violenta, de comunicação empática. Observação sem julgamento, porque é impossível meio que a gente não julgar, né? Entretanto, a observação, ela faz a gente clarificar a comunicação e faz a gente ficar um pouquinho em alerta, assim, ó, estou em observação. Então, agora uma pergunta. Se eu quero ser mais empático, se eu quero gerar mais conexão e quero continuar vendendo, inclusive em momentos de crise e em momentos como o da enchente, momentos como o da Covid, né? O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu digo para vocês é observar como vocês se comunicam quando você não está em crise. Começa por aí. Porque essa semana eu fui convidar, na verdade, uma pessoa para participar aqui do evento, porque era um evento aberto, né? Eu disse, entra lá no link e tal. Ela disse sim. Não, mas é que agora já está tudo normal, eu não preciso mais disso aí. E eu comecei a rir, porque eu disse assim, meu Deus, tu não precisa mais de comunicação empática para a tua vida. Claro, ela quis dizer que aquele momento mais, né, tenso das enchentes e tal, mas vocês percebem que tem que ser uma prática, empatia é que nem com a dente, gente. Empatia é que nem treino, é que nem se alimentar direito, é que nem banho, tem que ser todo dia, porque senão já dá problema. Porque nós todos estamos vivendo os nossos melhores momentos e os nossos piores momentos. É tudo polarizado. Ou a gente tem um momento de felicidade extrema, ou a gente tem uma crise de pânico. E hoje de manhã, eu tive um cancelamento de um atendimento, de uma consultoria, porque uma das sócias da empresa estava tendo uma crise de ansiedade. Ou seja, não tá, a gente precisa de práticas sobre comunicação, sobre empatia, sobre inteligência emocional dentro do nosso negócio, né, para a nossa vida. Então, eu quero trazer para vocês o seguinte, né, observação de como você se posiciona, como você se comunica em momentos, esquece a crise. Como é que você se comunica com o teu time? Como é que você usa esses elementos? Você responde, não responde? Os tais dos grupos de WhatsApp, né? É incrível, a gente começa a interagir e as pessoas não respondem, as pessoas não colocam nenhum joinha. Por quê? Porque ninguém tem tempo. Mas se eu for comunicar todo mundo, pois é, tu viu? Empatia é o interesse no outro, não tem a ver com você. Por isso que é difícil. É muito difícil colocar em prática. Então, uma prática é essa. A segunda prática, se posicionar de verdade como uma marca que se preocupa. Começa por aí. O que a gente percebeu, né? E historicamente a filosofia traz isso, né? A própria psicologia traz isso. Se tiver psicólogos no grupo ou filósofos, por favor, se manifestem. Nos piores momentos da humanidade, a gente vai ver o melhor e o pior da humanidade, inclusive, né? Porque a gente teve aí na enchente pessoas que foram capazes de abandonar os seus trabalhos para se dedicar exclusivamente, né, e fazer campanha, e arrecadar, e ir até as cidades, e resgatar, ou seja, fizeram o seu melhor, assim como teve pessoas que tiveram, né, a capacidade de assaltar, de saquear, enfim, de tudo aquilo que vocês acompanharam. Ou seja, se posicionar como uma marca que se preocupa é de fato ter práticas
naquele momento, e não só para ser bonito, e incentivar essa permanência, essa continuidade, essa recorrência. Isso é se posicionar de fato como uma marca que se preocupa com o cliente, com a sociedade, com o todo, com o teu funcionário, ou seja, com todo mundo. De que maneira? Bom, aquelas parcerias comunitárias, elas podem continuar, gente. Vocês podem hoje, nos negócios de vocês, apoiar todas as campanhas, criarem campanhas que tenham o nome de vocês, que tenham... E esses dias eu ouvi assim, ai, tu viu quanta gente se promoveu, né? Sim, teve um monte de gente que se promoveu. Só que não é sobre eles, é sobre o que tu vai fazer no teu negócio. Esquece o outro. Esquece a marca que fez não sei o que lá, blá, blá, blá. Esquece o cara que fez um videozinho só para mostrar. Esquece o que tu faz no teu negócio para gerar empatia. De novo, se posicionar como uma marca que se preocupa não é só no momento de crise, por todos os momentos. Aí eu ouço assim, Thaís, a gente faz um monte de ação, só que a gente não divulga. E aí eu vou dizer que isso é um sabotador em alguns momentos, tá? Sabe por quê? Porque aqui a gente tem o gatilho do compromisso e coerência e o gatilho da reciprocidade. Quando a gente fala de ser uma marca que não tem vergonha de mostrar que ela é engajada, que ela em iniciativas, né, comunitárias, que nem eu coloquei aqui, né, que a gente quer fortalecer laços, quer mostrar o nosso compromisso com a recuperação coletiva nesse momento e durante todo o momento das empresas, eu tenho mais bala na agulha na hora que eu tenho que também fazer uma campanha promocional, que eu tenho que continuar vendendo. Porque se eu sou uma marca que nunca apareço para mostrar o meu produto, quem não oferece não vende, o meu produto, o meu serviço, o meu nome, se eu sou um empresário, uma empresária, um vendedor, uma vendedora que nunca coloca cara para fazer isso, se comunicar nesse sentido, evidentemente que quando essa pessoa aparece num momento assim, gera uma conotação que talvez seja essa que muita gente pensou, né? O que eu quero trazer? Mostrem a partir de agora as ações que vocês fazem, porque aí quando você precisa, olha o gatilho do compromisso e coerência. É coerente eu também mostrar o movimento que eu faço para o meu negócio, porque afinal de contas, eu só consigo manter o meu negócio se eu continuar, e o trabalho é digno, o trabalho é algo bonito, e a gente precisa se fortalecer nisso. Isso é uma maneira que a gente tem de mostrar que nós somos uma empresa responsável pelo todo. E não precisa ser com o negócio da ONU. Pode ser ajudando ali no teu bairro, na tua comunidade. Às vezes, a própria equipe tem situações, ou seja, parcerias comunitárias. Agora está acontecendo um movimento bem legal, que é as histórias de sucesso e solidariedade dos clientes. E a gente tem o cliente que fez uma rifa e a gente ajudou a compartilhar. Agora a gente foi lá, a gente está perguntando. Ou seja, a gente internalizou para a equipe isso. O quanto esse momento de superação pode ser bonito, pode ser algo bacana. E o que eu quero propor aqui? Vai lá na rede social daquele teu cliente que daqui a pouco passou por algo assim, quando ele postou alguma coisa, vai lá e comenta. Vai lá e diz assim, que bacana, torcendo. Ou seja, sejam empáticos na prática. A gente vê e ouve muito isso, né? E a gente sente muito. Mostre isso. Empatia tem que ser mostrada às vezes, tem que ser posicionado, porque a gente está falando daí do CNPJ com o CPF. E claro que ações do CPF também, né, contemplam, né, esses pilares. A tua empresa pode continuar sendo um ponto de coleta, volta e meia tu vai lá, tu recompartilha, tu instiga a equipe da mesma maneira a continuar com essas ações, ou seja, não é só na crise. Alguma campanha interna que daqui a pouco você tenha... olha que loucura, eu atendi uma empresa aqui em Caxias, que eles têm filial na região metropolitana, e quando aconteceu isso, eles não tinham a prática assim, de incentivar os funcionários a sair para doar sangue e tal. Se o funcionário chegasse e tal, não era visto assim como um problema, mas também não era uma coisa... Com a questão das enchentes, eles tiveram alguns familiares que precisaram, inclusive, né? Enfim, teve uma pessoa que até faleceu. E olha que loucura. Eles, a partir desse movimento, eles começaram a incentivar
a doação de sangue, e eles fizeram uma campanha interna e estimularam os funcionários a ir doar sangue, de Caxias. Ou seja, movimentos que reforçam que o nosso compromisso é coletivo. E não precisa ser só lá onde aconteceu, né, o negócio. Daqui a pouco, compartilhar, divulgar, peço perdão porque está escrito, faltou uma letrinha ali, o L. Depois eu corrijo. Esse material a Josi vai ter acesso, se vocês quiserem depois, né? Compartilhar e divulgar nas redes ações práticas. Por quê? Porque isso engaja, isso traz reputação de marca. Pensem nas maiores marcas, lembra lá da história do profissional, da soft skills, da comunicação? Tem que ser uma ação prática, tem que ser algo que não pode ser só um discurso, tem que ser uma ação prática. Então, se tu é uma empresa que faz isso, mostre, porque quem não oferece não vende. Ai, Thaís, mas é que eu não quero ter a intenção, lá. Gente, mostrem, porque isso faz de vocês e torna vocês uma empresa com posicionamento de marca que se preocupa, de marca com empatia, de marca que faz a diferença. E os clientes se conectam com isso. A empatia conecta. Então, engajar tanto o cliente quanto a equipe nessas iniciativas. De novo, não precisa ser só durante, né, os momentos de crise, são coisas que vocês podem continuar fazendo. Ainda dentro desses pilares, existem alguns pilares que se confundem entre pilares da comunicação empática e o da comunicação não violenta. Eu trouxe para vocês meio que um misto, porque aí a gente não vai entrar tanto em comunicação não violenta, porque essas são mais ações práticas. Aqui eu quero trazer um composto que vocês podem tanto usar para o CNPJ quanto para o CPF, tá? Primeiro, a escuta ativa. Como é que vocês hoje promovem momentos para ouvir verdadeiramente aquilo que impacta a vida do cliente, do outro, do teu funcionário, enfim. E aqui é aquele minuto de silêncio provocador, escuta ativa. É ouvir sem contestar, é ouvir sem concordar ou discordar, é ouvir. E muitas vezes esse pilar, quando a gente fala de empatia, ele é o primeiro que a gente não consegue, porque, de novo, o ser humano quer falar, o ser humano, a gente tem essa necessidade primária de ser ouvido, né? De falar, porque a gente quer ser ouvido. Então, se nós temos estamos nos propondo a gerar mais empatia, a gerar mais conexão, para gerar mais valor, para vender mais, inclusive, a gente tem que ouvir mais. Percebam que na área comercial isso aqui é uma dor desgraçada, né? Eu nem gosto mais de usar essa palavra. A gente não ouve o cliente. A gente tem dificuldade de ouvir o cliente, porque a gente já começa a oferecer. Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís da Tecapaim, hoje eu faço treinamentos nas áreas de comunicação, liderança e vendas, porque eu não sei o que, e eu não deixo o cliente falar, ou seja, qual é o desafio dele, qual é a escuta ativa que eu promovo no meu negócio. Quando a gente fala do pilar da linguagem corporal, a gente está falando de gestos, de expressões faciais, de movimentos, né, que vão mostrar interesse pelo outro. Então, o contato visual, quando a gente está falando do presencial, tá? O contato visual, o concordância, às vezes nós somos capazes de ficar 1 hora numa reunião e a pessoa está falando, a gente não consegue fazer assim, certo? Claro, a gente não consegue fazer isso, gente, pelo amor de Deus. O próprio sorriso, como uma ferramenta de conexão, por quê? Porque a gente está pensando que tem que responder os WhatsApp, que a gente esqueceu o negócio, que está chovendo, que não tem. Ou seja, a nossa linguagem corporal e a Microempa, ano passado, no congresso, trouxe a Carol Portillo, e quem estava lá pôde acompanhar, ela é expert em comunicação, e ela trouxe, né, ela trouxe muito essa fala sobre a primeira impressão, sobre como a linguagem corporal molda a nossa marca, quem nós somos, a maneira com que a gente se comunica. Nós somos reconhecidos pela maneira com que a gente se comunica. E a linguagem corporal está muito voltada a isso. Comunicação de interesse. No online, da mesma forma, mas eu tenho uma lâmina só para o online para trazer para vocês, tá? Validação dos sentimentos. Provavelmente vocês já ouviram falar disso, mas de uma outra forma, né? Que é a questão do concordar, né? Então,
antes de discordar, você precisa concordar com a pessoa, mesmo para discordar, para gerar interesse, né? Então, quando aquela pessoa diz assim, olha, tá muito caro, olha, nesse momento eu não consigo, tá difícil comprar, porque, né, a gente está vivendo um momento difícil. Antes da gente dizer, não, imagina, porque a gente já diz isso para o cliente, né? Mas capaz, não. Eu preciso usar, primeiro, elementos de afirmação positiva. Segundo, reconhecer essa comunicação. Eu tenho que, pelo menos, considerar justa a colocação do cliente, ou da equipe, enfim, de quem eu estou fazendo a interação. Então, é nesse momento da validação do sentimento que eu digo, claro, eu te entendo, eu entendo o teu ponto de vista. Sim, é um momento difícil, claro que sim. Eu imagino que isso deve ser muito difícil para você. Ou seja, eu reconheço, eu valido aquilo que ele sente. E aí a gente volta e meia ouve assim: ah, Thaís, mas nem sempre o cliente tem razão. Não. Quem inventou essa frase, inclusive, sei lá, acho que nunca atendeu um cliente na vida, né? Claro que o cliente nunca tem razão. Aliás, nós nunca temos razão o tempo inteiro. Só que mesmo não tendo razão, a única coisa que a gente não quer é alguém dizer para nós que a gente não tem razão. Então a gente concorda primeiro, para depois trazer, né? A gente valida o sentimento do outro. Isso é exercer escuta ativa. O que está por detrás desse sentimento? E aí a história da resposta apropriada. Primeiro, obviamente, né, responder a necessidade emocional, né, respostas que tenham a ver com esse vínculo, para depois falar né, abertamente, né, ou mais direto ao ponto. Aqui eu quero fazer uma analogia com vocês. Vocês lembram quando nós estávamos na escola, que nós íamos para fazer prova de português, ou enfim, mas geralmente era de português. E a prof escrevia assim naquela prova, que ela só ia validar se fosse resposta completa. Vocês lembram da resposta completa? Então tinha lá, quem descobriu o Brasil? Tu não podia colocar Pedro Álvares Cabral, porque ela só aceitava a resposta completa. Então ela dizia assim, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. É exatamente isso, essa analogia que eu quero fazer com vocês. Se vocês pegarem o WhatsApp de vocês agora, porque eu vou falar do WhatsApp porque é onde é mais gritante, e olharem aonde vocês colocam resposta completa e aonde vocês não colocam resposta completa, principalmente nos grupos de WhatsApp, é surreal o quanto a gente se comunica sem empatia. Ai, Thaís, mas eu já estou de saco cheio porque eu não aguento mais. Eu sei, eu também. Só que, de novo, se eu quero me conectar mais, gerar mais valor, vender mais ou me relacionar melhor, eu preciso estrategicamente usar esses gatilhos. E é muito isso, às vezes, e eu já me peguei fazendo exatamente a mesma coisa, tá, turma? E se bobear, fiz com a Josi, enquanto ela conversava comigo para o evento. É assim que é. É óbvio que a gente faz isso. Por isso que, se eu não paro para o agora, para me conectar com o agora, nós vamos cometer essas gafes. E aí eu vou fazer de novo aquela pergunta: como é que tu faz o outro se sentir quando você está conversando com ele, quando você está interagindo com ele, quando você está tentando vender para ele, quando você está tentando convencê-lo, persuadi-lo, quando você está treinando ele, quando você está informando, quando você está na rede social, não importa o canal nesse momento. Muito bem? Faz sentido? Qualquer coisa, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nada, Josi? Alguém colocou alguma coisa no chat? Nenhuma pergunta. O Juliano só comentou que ainda bem que criaram a ferramenta responder no WhatsApp. E o Fabiano comentou antes, né, que o cliente é aquele bicho estranho, ele fala. É exatamente isso. E olha só, a gente olha para a inteligência artificial, vocês lembram quando, e vou falar bem quando iniciou o e-commerce, e as pessoas diziam assim, ninguém gosta de falar com a inteligência artificial, a gente nem falava inteligência artificial, a gente falava robô, vocês lembram? Ninguém quer falar com um robô, Hoje, tu tem dificuldade de identificar se é uma inteligência artificial ou se é uma pessoa, porque ela é tão empática, ela usa emojis, ela tem uma linguagem mais quase que divertida,
que eu tenho vontade de abraçar o avatar, porque eu acho que é uma pessoa. Ou seja, é possível que até aquele script de linguagem, de respostas automáticas, que foi o que o Juliano trouxe, mais ou menos, que eu tenho, eu consigo trazer empatia para isso também. Que é aquela coisa, alguém entra em contato, às vezes, lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp, enfim. Ou a pessoa coloca assim, ó, preço, manda direto, né? Valor. Quanto é que custa? Preciso de um orçamento. Às vezes o cliente não tem empatia e a gente terceiriza a falta de empatia da minha equipe, minha ou da minha empresa, bota a culpa no cliente. Cara, esquece o cliente nesse momento. É você que gera isso. Aí é aquela história, né? Então, eu vou pegar, vou mandar uma mensagem, preço. Aí o cara responde, 297. Duro, direto. Gente, comunicação empática. Olá, bom dia. Não importa se tu tá dizendo assim, olha que desgraçado esse cliente, não me deu bom dia, não me deu. Não interessa. Tu vai fazer o teu dever de casa. Você tem o dever de casa. Olá, bom dia. Que bom receber a tua mensagem. Claro, que legal. Que aí depende do teu negócio. Qual é a cara do teu negócio para te formular essa frase? Que bom receber a tua mensagem. Lógico, o valor deste produto, deste serviço, tu pode colocar até um ou dois benefícios, que é a técnica do empilhamento, que daí é uma outra história. Com esse diferencial, tá em X vezes de tanto. E já põe um call to action ali, né? Uma chamada para ação. Queres fazer a encomenda? Tenho disponibilidade para segunda ou quarta. Ou seja, tu promove uma linguagem muito mais de conexão, de interesse do que 267 à vista, 5% de desconto à vista, ou trazendo o cartão. De novo, amanhã é a missão de vocês. Não quero que vocês, quem tem equipe, não me vai fazer isso assim, né? Mas peçam para o time ou olhem para as últimas respostas, ou aquele cara que pede orçamento do nada, ou que manda uma interação lá no teu Instagram, que as pessoas não respondem. Alguém vai lá e põe assim, ó, ai, que legal, bate palminha, curte as coisas, e a gente não tem a capacidade da reciprocidade de ir lá primeiro responder e mostrar que nós temos interesse no comentário do outro, ou eu ir lá e fazer a mesma coisa no perfil daquela pessoa, daquela empresa. Gente, vocês percebem que comunicação empática, ela tem que ser na prática. Senão, é xalalá. Eu brinco que de xalalá ninguém aguenta mais, né? É muito fácil a gente falar aqui. Isso aqui é importante fazer. Na prática, como é que a gente consegue trazer isso na prática, né? No online, então, mensagem de texto, aqui é a ideia da escolha das palavras cuidadosamente. Só que nós estamos na velocidade 2 do WhatsApp, ou seja, a gente às vezes não consegue. Eu esses dias, e acontece comigo de vez em quando, claro que acontece comigo, porque eu não estou imune. Eu não estou aqui falando para vocês que é a coisa mais fácil do mundo. Pelo contrário, empatia exige que o outro te ajude, inclusive, porque sozinho é bem difícil. Mas olha só, uma coisa importante. Estava eu esses dias e o corretor veio, sabe quando vem o corretor e coloca aquela palavra, daí eu não sei se é pior apagar a mensagem e mandar outra, me justificar, mandar um áudio, já me deu um nervoso, não porque eu não conseguia contornar, mas porque eu me vi nesse lugar que não era onde eu deveria estar, que era responder de qualquer jeito, de qualquer maneira. Esses dias me peguei no carro dirigindo e eu disse, caramba, eu não posso fazer isso. Por quê? Primeiro, porque não pode. Começo por aí, né? Segundo, porque, meu Deus, como é que eu vou me fazer presente para o meu cliente ou para quem está fazendo a interação comigo? E eu tenho uma ansiedade que eu não consigo deixar as mensagens lá e nunca mais responder, sabe? E a história do eu preciso responder porque me causa muita ansiedade. Então, se eu receber uma mensagem, eu vou responder. A não ser que eu esteja em treinamento e tal. Agora eu estou parada aqui, né, com vocês. Então, depois eu vou olhar e se tiver mensagem, eu vou responder. Também estou me policiando para isso e não estou dizendo que vocês precisam fazer isso, porque eu não acho nem saudável.
Agora, eu quero trazer para vocês isso, que empatia, ela não precisa ser um problema na tua vida, né? Pelo contrário, você precisa estar presente, é um momento que você vai se conectar, você precisa querer estar nesse momento aqui para poder se comunicar com o outro, porque senão eu não tenho como gerar empatia. Eu vou fazer aquelas respostas prontas e talvez isso não me conecte. Falar o nome das pessoas. Então, poxa vida, a pessoa mandou uma mensagem, bom dia, como é que funciona? Responda com o nome dela. Olá, bom dia, Thaís. Falem o nome das pessoas, tanto no online quanto no offline, no presencial. O nome conecta. O nome é algo que é música para os nossos ouvidos. Falem o nome das pessoas. E a gente vê isso na área comercial também como uma gafe, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente não tem essa prática. Então, eu quero propor para vocês que, tanto no on quanto no off, falem o nome do cliente, repitam o nome do cliente, em voz alta. Falar o nome do cliente conecta. No online, mais de 80% dos contatos são feitos sem o nome do cliente. E a gente é capaz de, e eu faço isso na consultoria, volta e meia, a gente pergunta assim, quantos contatos novos, né? Tu consegue mapear? A gente não consegue mapear. E a gente percebe aí a dificuldade que nós temos de perguntar para o cliente. E a empatia pressupõe pergunta aberta, porque se eu tenho que ter interesse no outro, como é que eu demonstro interesse nas pessoas? Perguntando sobre elas. E uma das primeiras coisas é o nome, né? Cá entre nós. Então, olha como é fácil alguns elementos de comunicação empática. Então, uma coisa importante, demonstrar emoções e transmitir emoções positivas e de apoio. E isso é uma comunicação empática. Então, o cliente está nervoso ou é um momento difícil, a gente vai dizer, nós sabemos que esse não é o melhor momento, ou que esse não é o momento mais adequado. E gostaríamos, justamente por isso, de oferecer um suporte diferente, ou seja, eu vou me posicionar se eu tiver que vender, se eu tiver que mostrar algo na minha rede social, se eu tiver que mandar uma mensagem, marcar uma visita, fazer uma ligação, eu vou transmitir uma emoção positiva e apoio para o meu cliente, porque isso é uma maneira que eu tenho de conectar. Da mesma maneira, com a minha equipe. Então, eu não vou chamar a equipe para falar sobre a desgraça do mundo alheio. Porque isso, olha a energia, né? Eu brinco que a vibe, né? Comunicação é muito isso, a vibe que tu transmite, a energia que tu coloca na fala, como que vocês geram essa comunicação, né? Demonstrar interesse genuíno com essas respostas, né, mais reflexivas e que realmente mostra que tu tá ali ouvindo, né? Que é a história do apagar e tal, que era o que eu quis contar para vocês. Então, no online, tem uma coisa que eu gosto de trazer, que pouco se fala sobre isso, né? Não tenham medo de usar os emojis. Porque eu tenho certeza que vocês já receberam alguma mensagem no WhatsApp que vocês leram com a emoção de vocês e não com a emoção que foi passada. Porque às vezes você não está num dia legal e aí vem uma mensagem: bom dia, tudo bem? Preciso desse pedido para hoje às 17. Isso é uma coisa normal, é um pedido corriqueiro. Se eu coloco um emoji com daqui a pouco, né, o joinha, com um feliz, será que muda o tom? Será que quem recebe muda o tom? De novo, nós lemos a mensagem com a emoção que está dentro de nós, não do outro, porque eu não sei a mensagem, qual é a emoção que o outro quer me transmitir, a não ser que eu tenha algum elemento nessa comunicação que traga essa empatia que eu quero que o outro veja. E para isso, meu povo, usem os emojis. Mas o que eu quero trazer aqui? Usa o emoji apropriado. E eu estou falando emoji. Tudo bem, daqui a pouco eu adoro figurinha. Eu amo figurinha, adoro figurinha. Só que a gente está falando de comunicação ali com o teu cliente, daqui a pouco não, né? Se tu tem já relacionamento é uma história, mas se tu não tem, como é que você pode trazer daqui a pouco uma figurinha que mostre o tom da tua mensagem?
Eu tenho certeza que isso também, se vocês pegarem o celular de vocês agora, nas relações pessoais, vocês vão ter vários cases para dizer assim: olha o jeito que essa pessoa falou comigo, não gostei do tom. Só que, será que era o tom da pessoa ou é o teu tom, o tom que tu tá lendo? Por isso que o emoji pode te ajudar a transmitir uma comunicação mais empática, tá bom? Regra de ouro, lembra? Fazer o outro se sentir importante. Como é que você vai fazer ele se sentir? Porque às vezes a gente fala sobre isso e o pessoal diz assim: ai, Thaís, mas é uma encheção de saco, porque tudo é mimimi. Não, gente, não é sobre isso, porque aquilo que a gente sente quando está se comunicando é algo que ele perpassa a nossa consciência. A gente não diz assim, agora eu vou sentir felicidade, agora eu vou sentir medo, agora eu vou sentir raiva. A gente não consegue controlar isso. Pelo contrário, tanto que está aí o Divertidamente para mostrar que a gente tem que acolher as nossas emoções. Tem que tratar, obviamente, mas a gente não consegue lutar muito assim sem esses recursos, né? Como a gente está falando no sentido comercial ou até mesmo como internamente, as pessoas vão esquecer o que tu falou, quem você é, inclusive, mas ela não esquece como você fez ela se sentir. Então, essa é uma regra de ouro que depois que tu te estabelece ela como um mantra, igual quem não oferece não vende, eu vou fazer o outro se sentir importante. Tu fica ranqueado na cabeça das pessoas como alguém que gera valor, como alguém agradável no sentido de comunicação. E se eu gero valor, se eu me conecto mais e eu sou pessoa mais agradável, eu vendo mais. E isso é uma estratégia comercial. Ou eu exerço mais influência sobre o outro. Bora lá? Mais uma dica. Thaís, e como é que eu uso isso, então? Para quem já é meu cliente. E aí eu trouxe para vocês aqui. Amanhã, pega a tua rede de relacionamento e observa, nesse momento de crise, né? Eu não sei qual é o grau de crise do negócio de cada um, mas vamos pensar nisso como algo linear, né? Manter um relacionamento, nutrir a rede de relacionamento de vocês, tem que ser algo contínuo, né? E desse apoio, né? Mostrando que a nossa preocupação não é só pelo momento de crise das enchentes que a gente passou e está passando. Não é algo pontual, ela é contínua. Ou seja, eu vou alimentar minha rede de relacionamento, eu vou gerar valor, e aí sim, o que eu percebi, assim, logo que aconteceu toda essa tragédia, os movimentos de preocupação, eles foram muito genuínos. E de todos, a maioria de nós fez contato, ligou para cliente, fez um monte de coisa. E depois, e agora? E essa semana? Entende? Porque, claro, a gente fica pensando assim, bom, agora que já acabou isso, vamos lá, vamos tocar o nosso negócio. Ou seja, muitas vezes manter e nutrir essa rede de relacionamento empática é onde você gera mais valor, é onde você gera mais conexão e talvez, por oportunidade, consiga estabelecer um relacionamento comercial, porque, afinal de contas, as pessoas primeiro compram vocês, para depois comprar o que vocês vendem. E isso é uma coisa importante. Gerar valor para a nossa rede de relacionamento através do quê? De como eu faço ela se sentir, ou seja, da comunicação. E aqui uma reflexão para a tua rede de relacionamento. Pelo que vocês estão sendo lembrados no dia a dia? As pessoas lembram de vocês pelo quê? Pelo quê? Pelo desconto? Pelo preço? Pelos perrengues? Por ser pessoas que criam conflitos? Os clientes de vocês, a rede de relacionamento de vocês, lembra de vocês pelo quê? Porque que tipo de ação? Aqui é o momento que a gente percebe se tem um pouco mais de comunicação empática ou não. Mas aqui a ideia é que amanhã a gente já consiga gerar isso. Já consiga daqui a pouco criar mini planos de ação que a gente possa exercer a empatia dentro do nosso negócio, dentro da nossa
né, da nossa rede de relacionamento, porque começa em casa, depois vai para a empresa, depois vai para os clientes, depois vai para os inimigos, depois, né, vai para os vizinhos, ou seja, empatia começa no casal, enfim, e isso é uma prática de conexão que com certeza gera valor. Por último, essa estratégia é uma estratégia que eu gosto muito, por quê? Porque, primeiro, se eu quero ser uma marca, eu quero ser uma empresa que vende uma comunicação mais empática, que vende mais conexão, claro, eu falei que começa em casa, mas o teu primeiro cliente é o teu funcionário. Ele é o teu primeiro cliente. E, às vezes, o teu funcionário é aquela história que a gente falou, ele é um CPF e ele está vivendo ou o melhor momento dele ou o pior momento dele. E, às vezes, exercer empatia. Quando nós não temos um ambiente de empatia, e eu não estou dizendo para vocês assim, ó, quando acontece uma desgraça, nós somos empáticos. Geralmente, sim, eu estou falando nos momentos que você não tem essa crise, porque aí a gente vê a empatia de verdade, tá? É no dia a dia, na rotina, a empatia é na rotina, no dia a dia. Aqui, uma das práticas que eu gosto de propor é, primeiro, como é que vocês podem promover alguns momentos para refletir, não precisa necessariamente para refletir, para propor uma escuta ativa, coletiva, interna aí, com a equipe, sobre quais são os desafios da empatia e as práticas que a gente poderia propor de comunicação mais empática, inclusive para vender mais. Porque aí a gente não precisa ter vergonha de abrir a câmera para dizer, olha, eu estou com o meu negócio aberto. Vocês sabem que eu tinha muitos clientes, que agora nos dias, eu estou bem congestionada, tá, gente? Estou gripada. Que agora no dia das mães, a data, né? Era a melhor data, inclusive, tá? A melhor data, além aliás, a primeira data, né? A segunda era o Natal. Eu tive 2 negócios que o Dia das Mães realmente era uma data muito estratégica para venda. E uma das empresas que eu estava atendendo, meu Deus, elas fizeram campanhas, elas foram fazer doação, elas fizeram coleta, elas eram ponto de coleção até hoje, mas elas não tinham coragem de mostrar que elas estavam ali vendendo. E eu não estou falando da rede social, porque às vezes a rede social é algo que realmente diz, meu Deus do céu, elas tinham vergonha, de uma certa forma, de mandar uma mensagem para as pessoas para dizer, olha, a gente está aí, os dias das mães e tal, por quê? Porque elas achavam que... E olha como o quem não oferece não vende, ele está internalizado na nossa... Ele é um mantra primeiro pessoal. Não é algo feio, não é algo... De novo, eu consigo trazer a empatia para um oferecimento mostrando sensibilidade, conexão, mostrando que para que eu possa continuar ajudando como a marca, como a empresa que vem fazendo isso, é importante que a gente também olhe para o nosso negócio como um negócio que também precisa da sua rede de apoio, de clientes, ou seja, a gente não pode parar. E a gente já teve um momento, né? A gente já viveu um momento parecido e a gente percebe que não é isso, não é a estratégia. Então, tu não precisa fazer uma lista de transmissão como se não houvesse amanhã, mas entre em contato com os teus clientes, perguntem, né? E isso é promover interesse, perguntem para eles como é que eles estão entendendo esse novo momento. Quais são os impactos que eles estão recebendo nos negócios, nos clientes deles, porque muitas vezes olha que loucura. Eu ia esquecer de contar um caso para vocês. Semana passada eu tive foi muito engraçado, né? Ai, que horror, né? Foi engraçado. Eu tive uma empresa que me comentou de um cliente que fez um cancelamento de um pedido, porque teve um falecimento das pessoas ali na família, e a pessoa disse assim, eu vou ter que cancelar. E a menina que era a vendedora, a pessoa mandou uma mensagem dizendo assim, olha só, eu vou ter que cancelar porque teve um falecimento e tal, e a gente está muito abalado, não sei o quê. E a vendedora,
naquela coisa do preciso bater minha meta, ela respondeu assim: sim, e tu quer deixar então o pedido para o mês que vem? Ou seja, gente, é surreal, né? Eu só acreditei porque era o gestor me contando, porque foi a funcionária, e ela depois, ela teve uma fala muito, eu nem conversei com ela, né, mas ela teve uma fala muito pertinente com ele, que foi assim, meu Deus, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, porque foi algo tão, era mais um cliente dizendo não, cancelando um pedido, porque foi um mês muito tenso de cancelamentos e tal, e que aí uma das práticas era já pedir para o cliente se ele gostaria de jogar o próximo pedido para o próximo mês, né? E ela fez isso. Então, vocês imaginem a pessoa dizendo que ela teve uma morte na família, a pessoa dizer assim, não, que pena, né? Então, vamos fazer o pedido para o mês que vem? Ou seja, empatia, gente, a gente tem que treinar internamente a empatia com o nosso time, você como líder, como chefe, como gestor, como gestora, não é só para com o cliente. Se é para ser uma prática verdadeira e genuína, vocês precisam falar sem tabus sobre empatia. Não adianta você querer exigir empatia do teu time se muitas vezes a galera está compartilhando coisa lá no grupo de WhatsApp e você não gera uma comunicação empática. Entendem? Porque está todo mundo fazendo isso. Porque está todo mundo ocupado. Ninguém tem tempo para nada. E vocês percebem que o quem não oferece não vende, ele é tão grande que ninguém quer comprar nada. Por isso que é cada vez mais fundamental que eu internalize que com empatia, claro que sim, só que é com conexão, interesse no outro, ser alguém de valor, para que quando você for falar de preço, você tenha gerado tanto valor que você seja alguém relevante na cabeça desse cliente. Então, empatia, meu povo, é treino. Treino, que nem ir para academia, que nem falar em público. A gente treina, a gente pega uma prática que empatia é totalmente treinável. Afinal de contas, para que serve a tal da empatia? Para me ajudar no quem não oferece, não vende. Principalmente em momentos difíceis, levando em consideração que o momento difícil não necessariamente é só a catástrofe climática que o Rio Grande do Sul. E eu não estou aqui falando que teremos outras, mas vocês percebem que a gente sempre vive uma crise. Guardadas as proporções, todos os negócios que estão de pé aí, estão de pé baseado em muito trabalho, muito relacionamento, muito networking, muito quem não oferece não vende. Então, eu quero propor para vocês, primeiro quero convidar vocês, né, para ir lá na minha rede social, no @tcapaim e no Acelera aí Podcast. O Fabiano já mencionou, né, que eu tenho um podcast, a gente fala sobre negócios, né? E no Tcapaim também, né, se vocês quiserem acompanhar algumas coisas aí que a gente produz. Agora eu estou voltando um pouquinho mais, né, para as redes sociais, também estava meio off. Mas a ideia, a proposta, gente, de falar para vocês que a empatia nos conecta, ela está muito atrelada a isso, ao quanto nós nos colocamos com essa mentalidade, né, de sermos alguém que está na frente do negócio e que está disposto, sim, primeiro, eu vou me conectar com o meu cliente, eu vou ser empático. Quando você internaliza isso, fica mais orgânico. E o problema é quando a gente meio que não acredita muito nisso, né? Então, por isso que é treino. Qual é a tua percepção sobre empatia? Quais são os tabus que estão por detrás, né, dessa temática? Ai, meu Deus, falei, não foi pouco, né? Vocês viram que eu sou da comunicação, meu povo. Eu adoro falar, eu adoro isso. Vamos ver o que nós temos aqui no chat. Vamos ver o que aconteceu aqui. O cliente é Quem um bicho quiser fazer sangue. pergunta, né, Thaís, só Isso aí, interrompendo, vai erguendo a mãozinha que a por gente vai favor. chamando também. Aproveitem o momento com a Thaís. Ai, olha o Juliano, né? Olha só, deveria ter um curso específico para interpretação e uso de emoji. Verdade, verdade, porque existem os emojis. Eu brinco que os emojis são que nem as emoções do Divertidamente. Tem as primárias, que todo mundo vai reconhecer. Sabe aquela máxima que o não, a dúvida é não, que o sim, ele é claro, ele é objetivo? Eu quero que vocês pensem nisso quando vocês vão olhar para um emoji. Tu olhou para o emoji, tu não tem dúvida, não manda aquele, mas manda um que tu sabe que ele vai ser bem interpretado, né? Eu acho que é importante. A Cris levantou a mão, né? Diga, Cris.
Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Sim, Cris. tu falou e não foi pouco, mas falou brilhantemente. Muito bom, viu? Excelente. Já estou louca para passar para frente essas informações aí. Mas o que eu queria perguntar para ti, que é justamente da comunicação, assim, se sou só eu ou vocês, em geral, também, vocês têm fases do tipo, tem fases que beleza, eu faço history e tal, né? Eu consigo postar mais coisas. E tem semanas que parece que está assim, tipo, não quero, não aguento, não vou, sabe? Tu que é da comunicação aí, o que tu me diz sobre isso, né? Claro que teve aquelas semanas ali que nem tu falou, da questão de estarmos vivendo, né, todo aquela tragédia, enfim, não tinha como tu ir ali para a rede social e continuar vendendo como se nada fosse, né? Daí acho que todo mundo meio que passou por isso aí. Mas, em geral, assim, outras semanas também, tem semanas que parece que, tipo, não vai, tu não consegue. Sim, primeiro respondendo a tua primeira pergunta, eu passo exatamente pelo mesmo dilema. Primeiro porque essa superestimar e toda esse foco nas redes sociais enquanto ferramenta, e de fato é uma excelente ferramenta para vender, para se conectar, para falar do nosso produto, para se posicionar. Não dá para fugir das ferramentas digitais, do online. E sim, obviamente, isso é algo que a gente não pode negar. Mas, evidentemente, que a gente não está todos os dias bem ou bem para executar essa atividade, essa tarefa, daqui a pouco de abrir, de mostrar algo que você não está sentindo. Porque quando a gente fala de empatia e de como eu vou fazer o outro se sentir, eu tenho que ter nuances de comunicação, eu tenho que ter emoção, eu tenho que transmitir isso. E aí eu vou contar um outro segredo. Gente, isso é treino. Hoje, num curso, e aí, desculpa, Josi, vou falar do curso de dicção, porque daí quem não oferece não vende. O curso de dicção, desinibição e oratória, e assim, ó, é bem despretensioso isso. A gente treina isso. Cris, a gente treina isso. Por quê? Eu vou abrir a câmera sabendo que eu tô cheia de os boletos voando na cabeça, eu brinco, né? Os boletos voando na cabeça, cliente que não paga, e enchente, e não sei o quê. E eu tenho que mostrar que tá tudo bem. Sim, e por um período, por um framezinho, nós vamos fazer isso, vamos gravar e deu. Porque é assim que a gente consegue fazer isso. As primeiras vezes que nós vamos fazer, meu Deus. Mas depois, e olha, tem uma coisa engraçada e boa, eu quero indicar aqui para vocês, hoje, né, depois que terminar o nosso encontro, se vocês quiserem assistir um negocinho para relaxar, lá no Netflix tem uma série chamada a Coragem de Ser Imperfeito, na verdade, está em inglês, né? Que é da Brené Brown. A Brené Brown é uma especialista em vulnerabilidade e vergonha, e ela estuda todo o trabalho dela, é uma doutora, né? Ela é uma psicóloga, ela estuda absolutamente tudo sobre vulnerabilidade e vergonha. E ela fala sobre o quanto isso nos conecta com as pessoas, de verdade. E isso nas redes sociais é muito, muito isso. Parem para pensar nos últimos influenciadores que mais fazem sucesso no segmento digital, se não são as pessoas que simplesmente... Esses dias eu sigo um influenciador, ele abriu a câmera, ele estava com a camiseta suja. Ele tinha se babado e ele abriu a câmera e continuou falando. E ele disse assim: olha aqui, ó, tá sujo, me babei quando eu estava tomando café. E tá tudo certo. Essa vulnerabilidade, essa coisa da vida real, essa coisa de fora cenários, porque vocês lembram que antigamente tu tem que ter o melhor equipamento, a luz, tu tem que. Claro que tu tem que ter esse cuidado se tu quer trazer uma imagem extremamente profissional e tudo mais. Mas de vez em quando você mostrar que você é um ser humano comum, que tem dores, amores, que hoje, inclusive, você não está muito legal para fazer uma fala. Às vezes isso te conecta com o teu cliente de uma maneira, com a tua equipe, de uma maneira que as pessoas dizem: caramba, sim, eu posso sentir, eu posso primeiro acolher esse sentimento, me sentir normal, é normal validar. Olha o que a gente acabou de ver, validar o sentimento do outro. Sim, Cris, é normal você se sentir assim, porque todos nós nos sentimos assim. E isso é o importante para trazer empatia. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: eu tenho vergonha de gravar. Imagina, tem que gravar. Não, não assim, tá?
Não assim. Na verdade, no meu caso, não é que eu tenho vergonha de gravar, eu só, que nem eu disse, eu tenho tá fases, né? Que nem tu falou, então, de não tá legal, assim, de às vezes, tipo, tem semanas que tu acha, parece mega fácil, e eu, tipo, gravo geralmente de primeira, assim, e deu tudo certo, sabe? Não fico pensando, aqui não ficou isso, aquilo, tipo, na vida real mesmo, assim. E aí eu sinto que nessas semanas, até que eu não faço isso, as pessoas que acompanham, que já têm essa conexão com o que a gente posta, elas reclamam do tipo, tu não postou mais nada, sabe? Tô sentindo falta dos teus posts, né? Aí faz uns dias assim que o pessoal começou a me falar isso. Eu disse, eu acho que tô numa vibe aqui que não tá fluindo muito meus posts, que chegou ao ponto das pessoas, tipo, perguntarem, né? Aí, bom, tem que descobrir mais formas de eu conseguir estar mais disposta para estar produzindo, justamente para criar essa conexão, né? E sem essa pressão, né? Porque senão se torna algo que pode ser muito pesado, né? Dentro do. Mas aí é aquela história de olhar para isso como uma estratégia, inclusive comercial, né? Aí é outra pegada, porque quando tu percebe isso, a minha rede de comunicação e marketing, essa semana a gente fez uma reunião, ela disse assim: ó, nós vamos sair um dia para gravar, e daí tu vai fazer tudo de uma vez só. Eu disse sim, vai acreditando que eu vou fazer tudo de uma vez só. Não é assim, gente. Comunicação não é produção em série. A gente não diz assim, então agora vamos produzir uma gotinha aqui, uma peça. Não existe isso, gente. Comunicação é fluida, é algo muito, muito mais, muito maior, na verdade, do que a gente, né? Falar com as pessoas. Não é só isso, né? Boa noite. Boa noite. O meu nome é Vera Tris. É um prazer imenso estar aí te conhecendo, Thaís, e escutando, né, essas tuas práticas, enfim, história de vida. Já ouvi falar muito de ti, então, muito obrigada, né? Obrigada, Microempa, por proporcionar, né, para a gente estar aqui. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse viés da empatia, foi algo que aconteceu lá na empresa, com esse período aí de enchentes e tudo mais, essas tragédias, né? A gente parou e fomos rever, né, o nosso plano de negócios, e agora, o que que a gente faz? O pensamento do momento. Aí vamos lá, vamos ligar para os clientes, né, prestando a nossa escuta ativa e solidariedade. E foi muito benéfico, porque a partir do momento que a gente ligou para esses clientes e a gente escutou eles, e nem pensando em venda, sabe? Não foi esse o propósito, mas foi algo incrível, porque teve uma troca, além de ter tido uma troca, porque a gente se sentiu útil no momento de estar ouvindo esses clientes, e até os clientes chegaram a um ponto que eles estavam tão desesperados ali, enfim, em algumas regiões, que eles chegaram a pedir, e agora, o que eu faço? Né? Então, aquela palavra de acolhida e tudo mais. E eis que passou, né, 2, 3 semanas, o pessoal foi se organizando, se reinventando, usando a resiliência, e a venda foi consequência. Vários clientes que a gente ligou, eles voltaram a se comunicar, né, porque eles precisariam, no nosso caso, né, que são quadros de comandos, painéis elétricos, para fazer manutenção. Aí eles ligaram e falaram assim: olha, lembrei de ti, né, já que tu me ligou, né, foi bacana, me escutou, enfim, eu lembrei de ti e estou precisando agora, né, de quadros e quero comprar de ti. Então, isso é fabuloso, porque é exatamente essa questão, quando tu trabalha em venda, é algo tão mágico, que eu amo o que eu faço, e, para mim, quando eu sento, eu costumo dizer lá na empresa, né, quando eu sento ali, coloco aquela minha tiarinha, né, e começo a me comunicar com os clientes, para mim é algo mágico. E assim, quando tu se sente útil, né, que tu fez o teu dever, né, que tu fez algo, que tu escutou, não somente falou para oferecer o teu produto, né, claro que isso também faz parte do processo, mas tu se sente assim muito valorizado. É uma adrenalina assim
que tu sente de satisfação que não tem preço. Uhum. Também a questão do vídeo, né? A gente fez um vídeo, né? Colocando, né, à disposição a empresa, enfim, de portas abertas. Se precisasse de algo, a gente estaria ali. Então, tudo isso foi consequência dos resultados que a gente está hoje, né? E com certeza virão mais. Então, a empatia é muito importante. Eu concordo plenamente em todos os sentidos, não somente, né, numa área comercial, mas também, né, numa relação de amizade, de relacionamento, casal, enfim, filho e tudo mais, porque é uma via de mão dupla. E a gente se sente assim, nossa, é um aprendizado contínuo, porque a partir do momento que tu usa empatia, principalmente com os clientes, tu também consegue, né, desenvolver um planejamento estratégico conforme determinados públicos, porque nenhum cliente é igual ao outro. E aí tu aprende a conhecer cada um deles, cada perfil e cada tipo de linguagem que tu vai utilizar. Muito bacana mesmo. Gostaria de compartilhar isso com vocês. Ai, que delícia esse teu relato, Beatriz. É muito isso, é muito essa conexão, né? É o interesse no outro. E às vezes a venda, ela realmente ela é só uma consequência do relacionamento. E a maioria de vocês já faz isso. Obviamente, a gente tem produto, tem serviço, e aí entra quem não oferece, não vende. E a gente já sabe que primeiro eu compro pessoas para depois comprar o que tem por detrás ali daquele CPF. Isso a gente já também já é muito sabido. Mas a continuidade desse relacionamento é que aí que entram essas questões, né, do quanto a gente gera mais ou menos conexão, mais ou menos interesse. E tu falou uma coisa, Beatriz, muito importante, a personalização da empatia. Porque às vezes a gente pensa que empatia é uma coisa única para todo mundo. E às vezes até ser empático se retirando de algumas falas. Porque às vezes tem cliente, ou tu está vivendo algum momento que a pessoa ela é mais reservada, e quando a gente fala do interesse, a escuta ativa é importante, o silêncio também é um grande, ele é um grande revelador de comportamento. E às vezes está ali aquela pessoa, ela, dentro da comunicação não verbal, o silêncio dela pode ser algo que ela está comunicando alguma coisa, inclusive sem falar. E às vezes a nossa empatia é de se colocar, imagina eu que sou extremamente falante, tagarela, e aí uma pessoa não está muito bem e eu fico naquela insistência de que ela tem que falar. Não, ela não tem que falar, porque inclusive às vezes até o silêncio é algo da empatia. Então, é muito bacana essa tua fala sobre personalização. Cada um é um, cada ser humano é um ser humano, né? E eu nem sou psicóloga para estar falando sobre isso, mas olha o quanto isso é riquíssimo, né? É uma fala que ficaríamos eternamente aqui. Rafael, levantou a mão? Diga. Olá, boa noite, Thaís, boa noite, pessoal. Boa noite. Thaís, nós somos proprietários de uma clínica de exames, né? Então, prestação de serviços, né? Hoje, o nosso contato, a nossa empatia seria com os nossos clientes, no caso, são os dentistas, é uma clínica de prestação de serviços de odontologia. Certo. Então, eu trabalho bastante com os dentistas e quem seria a minha equipe de venda, digamos assim, de atendimento com os clientes, seriam secretárias, né? Os funcionários que acabam fazendo os exames. Tem alguma dica, alguma coisa assim de como fazer esse treinamento? Você comentou de a gente praticar, né? Treinar essa empatia, de como fazer. Existe alguma dica que pode dar para a gente melhorar isso no nosso dia a dia da empresa? Claro. Bom, esse material eu até depois vou disponibilizar para a Josi, se a Josi quiser disponibilizar para vocês, porque aí tem aquele roteirinho ali. Primeiro, observar hoje como é que vocês avaliam que a empatia está sendo aplicada e praticada nos atendimentos de vocês. Eu acho que esse momento de observação é importante. Então, daqui a pouco vocês podem propor uma reunião colaborativa para falar sobre isso, para perguntar para o time de vocês como é que hoje eles julgam que a gente está sendo empático, tanto com mensagens, quanto no presencial, quanto nas negativas, inclusive quando os clientes que já estão conosco, que compram, que consomem, né, o serviço. Fazer uma avaliação, uma observação é importante
do ponto de partida, de onde vocês vão sair para a ação, para construir um plano de ação mais assertivo no que diz respeito ao que a gente quer propor. O segundo é entender aonde que estão os gargalos de vocês no que diz respeito à empatia. Então, por exemplo, todos os canais de interação que um cliente tem com vocês. WhatsApp, Instagram, Google Meu Negócio, Facebook, site, telefone, presencial. Vocês vão mapear a jornada desse cliente no que diz respeito à comunicação. Ele manda uma mensagem. Quanto tempo a gente demora para responder? Quando a gente responde correndo. A gente precisa de uma coleta nesse momento, Rafael, para poder ter esses subsídios suficientes para entender aonde não somos empáticos, aonde não estamos sendo tão assertivos e aonde poderíamos começar a agir. Porque parar de fazer aquilo que já os anti-marketings, eu brinco, né? O pessoal vai lá, faz marketing para trazer cliente, e aí às vezes a gente faz anti-marketing e manda o cliente embora. Então, eliminar esse anti-marketing já pode ser um movimento bacana no que diz respeito a essa comunicação empática, né? Entender aonde estão os nossos gargalos. E vocês vão precisar da equipe para fazer isso. Vai precisar que a equipe sinalize, que ela interaja, porque ela faz parte disso, né? Não adianta a gente dizer, olha, tem que fazer assim, assado. Talvez em algum momento a gente vai precisar construir isso com eles. Então, esse seria o primeiro passo. E depois vocês podem seguir no que diz respeito a... Bom, aí sim, corrigir aquilo que de fato precisa ser corrigido e implementar falas, gatilhos que vocês entendam, que nem a Beatriz falou, que faz sentido para o perfil do público de vocês. Exato. Perfeito. A gente tem feito isso já meio na seleção, né? Mesmo de quem Legal. entra, já faz alguma coisa assim. Mas realmente pegar no dia a dia, acho que observar e pegar esses gargalos, acho que seria o fundamental. Obrigado. Imagina. Enquanto alguém mais aí quiser se pronunciar, eu queria também destacar, né, Thaís, o que tu falou da importância também da empresa planejar. Eu também ouvi muito, agora já passou, agora já está normalizando. Só que é nesse momento que a gente está fora da crise que a gente tem que programar, se organizar para a crise, né? Não que a gente deseje, mas vai acontecer. Não importa se é um Covid da vida, se é uma enchente, se é a falta de água no bairro, né? Se a gente não se planejar e não se organizar, vai ser muito mais difícil de enfrentar. Que a Vera disse, né, no começo da fala dela, a gente pegou o nosso planejamento, bom, já tinha um planejamento, né? É muito mais fácil tu lidar do que tu tem que começar do zero. A gente, assim que aconteceu dessa última vez as enchentes, a gente ouviu, né, os principais representantes dos segmentos e as pessoas diziam, porque teve uma pessoa em específico, né, que ela trouxe, poxa vida, no Covid, e agora tudo de novo. Aí a gente, né, eu comentei com ela, eu disse, cara, mas tudo de novo. E quando acabou o Covid, quando passou, o que tu fez pro teu negócio? O que tu pensou, planejou para se organizar para vai que dar de novo alguma coisa, né? Então a gente tá sempre nessa de, tá, agora passou, segue o baile. E se acontecer de novo, né? Então, é no momento que tu tá fora da crise que tu tem que planejar, né, o imprevisto. Perfeito, perfeita colocação, Josi. E, de novo, crise é uma coisa, empatia é contínua. Porque aí é o que eu estava falando para o Rafael, é a constância da cara que nós queremos ter no nosso negócio, na nossa equipe. Qual é a reputação que tu quer carregar? É o rastro? Qual é o rastro que tu quer deixar? Bom, quando tem crise. Cara, quando tem crise, tudo bem, aí vai ter plano de contingência, tem ameaças que elas fogem do nosso controle. Que não tem, tu pode até ter muito, tu vai fazer um planejamento para conter planos de ação de contingência. Agora, o que tu pode fazer amanhã, quando tu está aí no teu negócio, no que diz respeito a essa constância, essa recorrência, é algo que só depende de ti. Não importa se estamos em crise ou se está todo mundo vendendo de vento em popa. E claro, né, esse aprendizado, ele fica, né? Porque eu tive a mesma sensação, terminou a pandemia, e quando acontece, caramba, e agora? Por quê? E aí a gente vai olhar, é um erro primário, que é o que a Josi fala, do planejamento. Né? Planejamento quando está tudo certo.
quando está tudo bem. E isso é muito uma característica do pequeno empreendedor, né? Que é aquela coisa assim, né? Ele está vendendo, vendeu, bateu a meta no dia 15, daí tá tudo certo, ele começa a correr de novo, ou não bateu a meta, ele só vai começar a correr no dia 25. E aí depois, dia 31, bateu a meta ou não bateu a meta, no dia 1º, ele dá uma relaxada, porque afinal de contas, né, tem todo um mês pela frente. Cara, tu não tem. E olha só, dentro da expectativa, né, do não, né? A gente ouve muito essa fala do o não a gente já tem. Agora vamos correr atrás da humilhação, né? Tem essa frasezinha na área comercial, a desgraça, né? E eu brinco, gente, que nem o não tu tem. Porque para ter o não, tu tem que. Quem não oferece não vende. Até para receber um não, tu tem que ter feito uma ação. E a ação, sem planejamento, ela pode ser devastadora, porque aí tu trabalha pelo trabalho, tu não trabalha pelo objetivo ou pela meta, tu trabalha só pela execução. E não é fácil quando a gente se debruça sobre isso, né? Que aí a história, a gente faz isso. Sim, mas fez uma vez? Porque a gente tem que fazer todo dia. Tem coisas que tem que ser todo dia. E empatia não é só quando a gente está vivendo um momento de transtorno. É todo dia. Todo dia, todo dia. É banho, é todo dia. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, que eu ainda não tinha visto todas as mensagens. Ai, que bacana, olha só. Galera super curtiu aí. Que bom. Olha só, que legal. Não esqueçam de seguir a Thaís nas redes sociais, ela sempre tem muito conteúdo, né, no Insta, tem também sempre curso sendo lançado. A gente tem, Thaís, pessoas também de outros lugares do estado, então chamem a Thaís, né? Chamem. Chamem a Thaís, @tcapaim, os meus contatos a Josi deixou ali, se quiserem meu telefone, enfim, a gente fica super à disposição. Muito bacana, que legal, gente, que legal. Eu fico super feliz. Josi, tu fez uma foto oficial de todo mundo feliz? Pessoal, vocês querem abrir a câmera? A gente tira um print. Agora na saída. Assim. O que Só você acha? Vamos abrir pessoal, a câmera? vai indo embora, vamos fazer enquanto tem gente aí. E olha só, né? A gente começa a falar de empatia, vocês viram, né? A galera vai abrindo a câmera, quer olhar, olha como a gente precisa se conectar. Vocês sabem que eu comecei, lá na pandemia, comecei a dar aula, daí fui dar aula, eu dava aula na UPF online, né? E a galera tudo com as câmeras desligadas, e eu não consigo. Eu disse, não, gente, por favor, se vocês não abrirem a câmera, que eu não consigo falar, eu não conseguia, porque eu não conseguia. E olha só, por quê? Porque essa conexão, essa necessidade de olhar, de ver a reação, de ver a expressão facial, de sentir as pessoas. E o digital, ele não precisa ser essa coisa sem. A gente consegue trazer esse sentimento, esse sentir, esse termômetro. Então, que a gente possa fazer isso no nosso negócio, nos nossos relacionamentos, né? Bora lá. Então, um sorriso bonito, todo mundo. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês e principalmente, Thaís, pela tua disponibilidade de sempre. A gente sempre chama a Thaís, quem sabe, da competência dela. E eu já fui aluna, já fui, né, como microempa, que chamo sempre para tudo que precisa. Então, muito obrigada, tá? E sempre que precisarem, pessoal, também chamem a Thaís e chamem a gente. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram saber mais, também vão nos sinalizando, porque é o momento agora da gente se organizar, da gente deixar as empresas preparadas, tá? Então, contem com a gente. Thaís, tu quer deixar o teu recadinho final? Claro que sim. Gente, a minha intencionalidade não era ensinar nada para vocês, né? Quem dera, né, que a gente tivesse essa capacidade, mas realmente era trazer alguns insights, algumas mensagens, algumas práticas que pudesse promover assim, fervilhar a cabeça de vocês do que diz respeito à empatia, que não precisa ser um tabu. A gente pode continuar falando do nosso negócio, vendendo, inclusive em momentos de crise, de maneira assertiva. Em alguns momentos a gente precisa ter
ter mais agressividade comercial, a gente sabe, porque é uma empresa e precisamos disso, não somos filantropia, mas é muito possível disseminar a comunicação empática, a comunicação não violenta dentro dos negócios. Começando por nós, a maneira com que a gente se comunica, com que a gente se posiciona. Só que isso tudo está muito atrelado ao quem não oferece, não vende, ao quanto a gente quer mostrar o nosso negócio, o quanto a gente quer mostrar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz. Então, a gente foi criado, e eu tenho certeza que tem empresas aqui que passaram muito por essa fase, que a gente não ia numa entidade falar do nosso negócio, do nosso desafio. Porque imagina que eu vou falar para o meu concorrente, ou vou falar de alguma vulnerabilidade. Então, por muitos anos, a gente cresceu vendo os nossos pais, os vizinhos, os professores falando que não, imagina, tu vai mostrar o ouro, entregar o ouro para o bandido. E por muito tempo a gente passou a não falar sobre os nossos negócios, nem que é bom, nem que era ruim. E se era para falar, mas na verdade falava mais que estava ruim, né? Que não estava tão legal. E a gente cresceu com isso. E hoje a gente sabe que não é isso que conecta, não é isso que engaja. São negócios com reputação real e reputação em ações práticas no que diz respeito à conexão. A gente compra de um CPF primeiro, para depois comprar do CNPJ. E para isso, é pessoa com pessoa, a gente não tem que ter esse receio. Só que, claro, né, os nossos desafios como CPF também estão aí, não? A gente tem que buscar entender, né, as nossas emoções, aquilo que conduz a nossa rotina e o nosso dia, né? Então, meu povo, muito obrigada mais uma vez pela disposição, pelo convite, né? Josi, né? A figura do Fabiano, do diretor, a Microempa, eu sou extremamente fã da Microempa, é a entidade que mais faz sentido para o meu negócio, assim, eu tive muitas oportunidades, eu cresci muito, porque eu me juntei com empresas, entidades e pessoas que realmente estavam ali com empatia, entendendo a minha dor, o meu desafio como pequena, e hoje a gente tem uma parceria tão bacana, tão legal, eu fico super feliz. Agradecer imensamente a disposição e a disponibilidade de vocês nessa terça-feira gelada de participar, né? E a gente ficou aí 2 horinhas juntos. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma e que vocês possam aí aproveitar essas práticas. E a gente segue aí, né, nas redes sociais, me convidem para os eventos, eu estou sempre junto, acompanho a programação da TKPAIM lá na rede social, ou me chamem, eu vou estar super disponível aí para falar com vocês. Tá bom, muito obrigada, pessoal.